Olá, estudantes! Sejam bem-vindos à disciplina Fundamentos da Administração. Nessa disciplina, na unidade 1, estudaremos por que estudar administração, os seus conceitos e a relação teoria com a prática. Eu sou a professora Adriana Franzói Wagner, professora dessa disciplina, e estarei com vocês nessa e nas próximas unidades. Vejamos então agora o porquê estudar administração. Independentemente do curso que você faça, é muito importante o estudo dessa ciência, dessa área. Vejamos. A administração, o seu estudo em si, você vai entender quais são as habilidades, fazendo a relação da teoria com a prática. Se você já trabalha, por exemplo, você vai conseguir relacionar com a teoria que estudaremos aqui. E se você ainda não trabalha na área, terá a teoria para colocar em prática, em funcionamento, o que você aprenderá aqui. Entenderemos os seus conceitos, as escolas, os principais pensadores dessa área e também os aspectos macro e micro, tá? Pelo interesse na melhoria de como as organizações são administradas, todos nós interagimos as organizações com pessoas e demais recursos. Então, isso se caracteriza uma organização. Historicamente, havia 3 abordagens principais para o estudo da administração, sendo que apresentam um conjunto de funções, uma série de papéis e a aplicação de certas habilidades específicas, que estudaremos daqui por diante. A abordagem funcional sugere que os administradores se empenhem em certas funções ou atividades para levar adiante seus trabalhos. Então, por exemplo, uma pessoa ela pode se especializar numa determinada área. Por exemplo, administração mercadológica ou administração financeira é o que estudaremos daqui por diante. A abordagem dos papéis, ele é similar também, mas focaliza um conjunto diferente de ações administrativas. A abordagem já das habilidades indica que os administradores devem ser capazes de aplicar um conjunto particular de qualificações, ou seja, mais que uma habilidade, um conjunto, um todo, se desejam obter sucesso nos seus cargos. Todas essas abordagens focavam o comportamento do administrador, mas cada uma definia esse comportamento de uma maneira diferente. Os indivíduos adquirem conhecimento teórico e experiência prática, ao mesmo tempo por meio de programas de trabalho, estudo ou treinamento. Então, a gente entende que o estudo da administração, a ciência em si, a teoria, ela é um suporte para você. Mas que, em programas de estudo, no local onde você trabalha, em seminários, em eventos, você consegue ter uma noção melhor colocando isso em prática. Então, esse nosso ciclo aqui, da relação teoria, aprendendo as suas definições, quais são os fatos relevantes, os seus conceitos de uma forma geral, as técnicas da administração, algumas orientações e um conjunto de cursos, juntamente com a prática, tendo uma experiência simulada ou até mesmo real, casos para estudo e aplicação, participação nesses eventos direcionados à área, eles fazem com que você adquira a habilidade da administração, que é a integração sistemática da teoria e prática nos meios significativos e úteis da nossa área, da administração. Conceitos em si, existem muitos da nossa área da administração. Mas, basicamente, Silva, em 2008, relatou que a administração é relacionada com o alcance de objetivos por meio dos esforços de outras pessoas. Então, sua e de mais pessoas, os nossos recursos humanos. E aí, nós colocamos aqui, reforcei aqui com vocês a palavra, deixei em destaque, objetivos, porque no decorrer das nossas 12 unidades, entenderemos que a palavra objetivos, ela está relacionada em tudo. Tudo é para o alcance de algum objetivo. A empresa, a organização em si, independentemente se ela seja privada, pública, governamental ou não, ela tem um objetivo de existir. Outros pensadores colocam que a administração é um processo distinto, que consiste no planejamento, na organização, na atuação e no controle, para determinar e alcançar os objetivos da organização. Então, novamente, a nossa palavra objetivos se destaca nessa frase como um dos outros conceitos, pelo uso de pessoas e recursos. Recursos que podem ser outros, como financeiros, tecnológicos, equipamentos, Da Escola de Relações Humanas, por exemplo, que considera a administração como um processo social, então, se pensarmos em relações humanas, ela destaca essa questão do social, das pessoas. Ela fala que porque as ações administrativas são principalmente concernentes com o relacionamento entre pessoas, mais do que com o direcionamento das atividades.
A administração é o alcance de resultados por meio dos esforços de outras pessoas, que é aquilo que nós falamos anteriormente. Já na escola de sistemas, que é uma outra escola, uma outra linha da administração, é mencionado que as organizações são sistemas orgânicos e abertos, sistemáticos, são maiores, amplos, consistindo da interação e interdependência de partes que têm uma variedade de metas. Então aqui é mencionada a palavra metas, em vez de objetivos. Metas são um pouco menor, são ações as metas, né? Da escola contingencial, por exemplo, pela qual a administração é situacional, não existe um modo melhor de projetar organizações e administrá-las. Os administradores deveriam desenhar organizações, definir as metas e formular políticas e estratégias de acordo com as condições ambientais prevalecentes. Então, basicamente, é aquilo que está acontecendo no momento, situacional, ok? Ou seja, se nós definirmos e resumirmos de uma forma geral, a administração é um conjunto de atividades dirigidas à utilização eficiente e eficaz. Mais adiante, em outra aula, estudaremos sobre eficiência e eficácia dos recursos. Então, aqui está de uma forma geral dos recursos. Então, ele é mais amplo. São diversos recursos, como nós falamos já, podem ser financeiros, equipamentos, materiais, né? No sentido de alcançar ou mais objetivos. Olha só a nossa palavra aqui novamente, objetivos, ou metas organizacionais, né? As metas são pequenas ações, que de todas elas se formam todo um objetivo organizacional. Então, os elementos do conceito de administração, né, eles se utilizam, como nós vimos na frase anterior, de eficiência e eficaz a utilização de seus recursos. Então, basicamente, nós temos, influenciando aqui nosso ciclo, recursos materiais, financeiros, alcance de metas, os nossos recursos humanos, que são as pessoas, né? Necessitamos de pessoas para trabalharem nas organizações. Recursos informacionais e atividades administrativas rotineiras no seu dia a dia, né? Que é a nossa entrada, o nosso processamento e a nossa saída, que é alcançar os objetivos, né? As metas estabelecidas pela organização. Lá no seu planejamento, que é uma função administrativa, que também nós veremos em outra aula nossa. Qual é a necessidade e os aspectos da administração, basicamente, né? Ela é necessária sempre que as pessoas trabalham juntas numa organização. Então, basicamente, se nós pensarmos que até mesmo no MEI, né, quando existe um empresário que ele é microempreendedor individual, ele pode ser ele, um MEI e mais uma pessoa. Já é uma organização, é um sistema, né? Criou-se uma organização. Então, basicamente, quando existem pessoas trabalhando no ambiente, e isso é uma organização, há necessidade de transformar aquilo, né, e fazer com que essa organização tenha a melhor administração possível, tá? As funções gerenciais, por exemplo, elas devem ser desempenhadas por qualquer um que seja responsável por algum tipo de atividade organizada. Funções essas desempenhadas em todos os níveis organizacionais. Nós também estudaremos sobre níveis em outra aula, independentemente do tipo ou tamanho da organização, né? Então, independentemente do tipo, se ela é pública, privada, se ela é área de serviços, área da saúde, área educacional, né? E também independentemente de seu porte, se ela é pequena, média ou grande, de grande porte. Os serviços da administração são necessários em todas as atividades, de todas as organizações, e têm as seguintes características. A administração ela é propositiva. Toda organização tem esse propósito de existir, como nós falamos, tem um objetivo porque ela existe. A administração é concernente com ideias, coisas, pessoas. É um processo social, porque tem a interação de recursos humanos. É uma força coordenada, há necessidade de se ter trabalhos, atividades coordenados. Ela é concernente com esforços de equipes, que está relacionado diretamente a processo social, que são as pessoas. É uma atividade por si só, é uma atividade. É um processo composto. Ela é criativa e revigorante na organização, né? Ela tem essa ação, é uma disciplina dinâmica. E ela é também intangível, né? Ela não é palpável, né? É intangível. Como nós vimos, né? Ela tem esse propósito de ser uma área em constante mudança. Ok? Então, encerramos aqui a nossa primeira aula. Deixo aqui a nossa referência da nossa biblioteca virtual. Então, para ter mais informações, consulte o seu roteiro de estudo e também o capítulo inteiro desse primeiro que eu indico no nosso roteiro de estudo lá em sua aula. Ok? Obrigada, um abraço e até a próxima aula.